Olá pessoal, estamos aqui no segundo final de semana dessa quarentena imposta pela necessidade de nos protegermos e evitarmos a aceleração do contágio, né, do Covid-19. Eu postei ainda no dia de ontem um novo artigo em meu blog intitulado Tudo que é sólido desmancha no ar. A Covid-19 e a crise econômica mundial do capitalismo. Eu tento ampliar essa discussão para um processo que ele é inevitável, né? Não só em função de uma própria característica do sistema capitalista que possibilita crises econômicas cíclicas, e nós não saímos da última mais dura que teve, em 2008, ainda sentimos as consequências, ainda sentíamos as consequências dessa crise, e não há dúvida que o pós-Covid-19, e mesmo nesse processo que nós estamos vivendo, haverá uma aceleração dessa crise, e nós veremos dias muito conturbados e muito difíceis. O título que eu dou a esse artigo é uma frase de Marx, usada por Marshall Berman no seu livro com essa mesma expressão, o título dele, que mostra como as coisas elas se transformam e que determinadas convicções que são postas como definitivas, elas se esfumaçam muito rapidamente, né? Essa é uma realidade que a gente vive cotidianamente, né? O mundo ele vive dialeticamente, né? Nós passamos por transformações intensas, mas muitas vezes, principalmente aqueles que controlam a riqueza, né, que controlam os meios de produção, que detêm o controle do poder político de uma forma geral, né, esses tentam passar para a sociedade, para a maioria da população, os que são mais oprimidos, explorados e vivem nas maiores dificuldades financeiras, uma crença, um mantra, né, que o capitalismo é o fim da história da humanidade e nós temos que nos adaptar e nos habituar a esses estilos de vida que nos são impostos por essa lógica capitalista, né? Não é bem assim. Não foi assim na história, embora a história hoje seja relegada a um olhar bastante fortuito, né? Os jovens que buscam entrar nas universidades e têm que compreender um pouco da história para isso, mas essa mesma história que tem sido negada, as ciências humanas que têm sido colocadas em um terceiro plano, seus recursos para a pesquisa sendo retirados, é essa história que vai mostrar, nos tempos passados, que nós já vivíamos situações semelhantes. Essas condições de crise, elas vão se agravando com o passar do tempo. Ela é cíclica e elas se encurtam, né? Elas vêm em tempos mais curtos e vêm com uma força muito maior, porque as contradições elas vão se avolumando. Nos últimos anos, nós vimos uma concentração muito grande de riqueza nas mãos de poucas pessoas e a disseminação da miséria por um volume muito maior de pessoas, por todo o mundo. Essa tem sido a lógica. Mas o que nós vemos nos meios de comunicação, nas grandes mídias, são os exemplos do que dá certo no capitalismo, uma minoria de pessoas com alto grau de poder de consumo que se deslumbram por novas tecnologias sofisticadas. Isso não é verdade para a imensa maioria das pessoas, que vivem no submundo, desassistido cada ano que passa pelo Estado, e no caso nosso aqui do Brasil, um Estado que vem sendo destruído gradativamente, né, naqueles elementos que são fundamentais e essenciais para que essa população seja melhor assistida. Né? Não tem um saneamento básico, né? O Estado não garante emprego para essa população, temos dezenas de milhões de desempregados, muitos vivendo em trabalho informal, em subemprego, né? Recursos sendo retirados da educação, que poderia dar a essa população pelo menos uma melhor condição de ter acesso, né, nessa lógica sistêmica, né? E recursos sendo retirados das ciências, as ciências que vão exatamente garantir
que a sociedade possa seguir por um rumo mais seguro, em uma direção mais tranquila, né? E buscando, inclusive, identificar todas essas contradições que permeiam a sociedade e apontando formas de superar todos esses problemas. Então, nós vivemos um momento terrível de uma pandemia por conta de um vírus mortal, né? Mortal pela rapidez e celeridade como se dá essa disseminação, e levou a uma paralisação, está levando a uma paralisação geral de todo o sistema, de toda a estrutura do sistema capitalista. E é evidente que essa paralisação ela impõe situações muito drásticas nas vidas das pessoas, principalmente das mais pobres. Principalmente das mais pobres. Os mais ricos têm recursos de sobra que podem fazer com que eles permaneçam nessas condições por um tempo. Não vão conseguir, durante esse tempo, conseguir ampliar pela ganância e pela usura aquilo que eles ganham. Isso se dá cotidianamente, diariamente, né? Nas bolsas de valores. Esses processos eles estão parados. E essa camada de cima, ela não consegue viver sem olhar para a necessidade de acumular cada vez mais riquezas. É bem diferente dessa camada inferior, que é a grande maioria, que depende de míseros recursos, seja de salários, né, ou seja, de venda de produtos no mercado informal, para sobreviver no dia a dia. Se o Estado não atende a essas pessoas, não coloca dinheiro na conta desses indivíduos, como tem sido feito em outros países, nós vamos passar por situações drásticas. Essas pessoas não vão ficar em suas casas morrendo de fome. E nós vamos ter um processo intenso de crise, né, de revoltas, de rebeliões e de saques. E por mais incrível que pareça, essa situação, ela se coloca no horizonte estimulado por um presidente que não tem noção da realidade. Ou melhor, ele tem noção da realidade e ele provoca o caos e o distúrbio para que depois ele possa colocar o exército nas ruas para reprimir essa população, fechar o Congresso Nacional e instalar um governo ditatorial, que é o grande sonho dele e que há décadas ele esbraveja isso no Congresso Nacional enquanto foi parlamentar. E, infelizmente, nunca se tomou nenhuma posição para impedir a maneira como ele lidava com tudo aquilo que era demonstrado de perversidade que se cometeu durante a ditadura militar aqui no Brasil. E nós temos, portanto, um presidente hoje aqui no Brasil que ele estimula essa situação, ele dificulta com que os recursos que foram aprovados para ir para a conta de cada população, que esse recurso chegue com a celeridade necessária, e ele vai estimulando uma reação da população a essa quarentena, que é uma necessidade e a única condição de conter a disseminação maléfica desse vírus, que vai impactar muito fortemente, principalmente nas camadas mais pobres, quando se disseminar pelas periferias das grandes cidades. Que esse é o grande problema que o capitalismo criou. Grandes, enormes cidades, com cinturão de misérias crescentes, e que ao longo das 2 últimas décadas, com as políticas neoliberais que foram sendo identificadas, o Estado foi gradativamente se afastando dessas camadas e dessas populações. E daí a razão de ter surgido tantos grupos criminosos que controlam essas comunidades e milícias, né, de policiais ou de ex-policiais que têm penetração e participação em diversos governos, inclusive no governo nacional, né, que buscam se aproveitar do desespero dessa população e da absoluta ausência do Estado nessas comunidades, né? Portanto, é preciso muita atenção nesse momento. Nós estamos passando por uma situação drástica. As consequências desse processo que nós estamos vivendo vão ser muito dolorosos, né? E é importante que, nesse momento agora, nós fiquemos no processo de isolamento, mas que, no segundo momento, nós busquemos uma forma de organização dessa população e dessas comunidades mais pobres, para que elas não entrem no desespero que esse governo está esperando que isso aconteça, para que nós possamos, pela forma de organização social, buscar outros mecanismos de salvação, digamos, dessas camadas, pela solidariedade, pelo cooperativismo,
né, pela forma de se estabelecer relações mais sociais de entendimento, de que é preciso não só salvarmos a nós individualmente, mas a todos coletivamente. Essa visão de coletividade, ela vai se tornar um elemento muito forte para que a sociedade possa sair dessas crises. Caso contrário, esses governos de extrema-direita, de viés totalitários, imporão seus desejos, suas vontades, e esses desejos e essas vontades miram numa estrutura de Estado autoritário e totalitário. É o que esses governos desejam. O caos nas ruas para que eles possam reprimir violentamente, né, e assim assumir um controle ditatorial, algo como é muito mostrado no filme V de Vingança, em que o governo permite exatamente que o caos se instale para depois impor as restrições por meio da repressão e assumir um governo de forma totalitária. Então nós temos que ter muito cuidado nesse momento e irmos entre nós que estamos isolados, mas não estamos isolados individualmente, estamos juntos com todos os outros, e milhões, bilhões no mundo que estão nesse processo de isolamento necessário. Mas que nós vamos pensando exatamente na necessidade, e depois disso tem uma coesão, tem um processo de aglutinação, né, de forças sociais, de organizações sociais, de movimentos comunitários, para que no horizonte esteja a necessidade de buscarmos formas de superar essa crise pela solidariedade e pela cooperação, né? Então é isso que eu gostaria de enfatizar nesse novo vídeo. Pedir para que vocês leiam o meu artigo que eu publiquei no blog Gramática do Mundo, né, gramaticadomundo.blogspot.com.br, e vamos dialogando, vamos conversando, vamos trocando ideias aqui por esse canal. Um abraço, boa semana e namastê. Estejamos sempre juntos.